Venho para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus caros irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos no lugar onde cada um se encontra. Vamos celebrar a Eucaristia nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, alimentando assim a nossa vida da palavra e desta presença amorosa do Senhor que nos convida a percorrer os caminhos da Quaresma rumo à Páscoa da nossa vida. Temos presentes nesta Eucaristia todas as vossas intenções, todos os nossos irmãos que nestes momentos se debatem em maior sofrimento. Lembramos não apenas todos aqueles que se encontram doentes, as vítimas desta pandemia, mas também todos aqueles que pelo mundo inteiro dão o melhor de si para ajudar os outros, lembrando os Lázaros deste tempo, onde Deus, através de nós, quer chegar para confortar e para alentar no caminho da vida. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos pelo fervor do Espírito Santo, para que sejam firmes na fé e eficientes nas boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e põe a carne na sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como carne na estepe, que nem percebe quando chega a felicidade. Habitará na aridez do deserto, terra salobre e inóspita. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. O coração é o que há de mais astucioso e incorrigível. Quem o pode entender? Posso eu, que sou o Senhor. Penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios. São como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Glória e louvor a vós, Deus e Senhor. Glória e louvor a vós, Deus e Senhor. Bem-aventurado
Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus com coração nobre e generoso e produzem fruto pela perseverança. Glória e louvor a vós, Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre chamado Lázaro jazia junto do seu portão coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, no caminho da Quaresma que estamos a percorrer, a palavra da Escritura que escutamos convida-nos hoje a acolhermos a sabedoria de Deus, a entrarmos naquela lógica desconcertante que Jesus nos apresenta no Evangelho, a dispormos o nosso coração para escutar o que Jesus nos diz, para escutarmos os seus sinais e descobrirmos a felicidade que experimentam aqueles que confiam no Senhor. Fixemo-nos, pois, na palavra do Evangelho que escutamos. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Assim começa a parábola com a qual se inicia o Evangelho de hoje. Este homem, reparem, que não tem nome, sendo definido apenas a partir daquilo que possui, um homem rico.
Ele recolhe avidamente bens para si, procurando ilusoriamente defender-se, assim, do medo da morte. Como se possuir muitas coisas fosse sinônimo de defesa diante da morte. Vive, portanto, na ilusão. E desta maneira, inebriado pela idolatria dos seus bens, nem se dá conta que tem à sua porta um pobre, esse sim, com nome, chamado Lázaro, coberto de chagas, desejoso de se saciar do que caía da mesa do rico. Aquele homem vivia numa completa indiferença, fixo apenas em si, centrado em si, insensível ao outro. O comportamento deste rico tem um nome bem concreto e preciso. Podemos chamar-lhe injustiça. É o Senhor Injustiça. Aquela injustiça já denunciada pelos profetas do Antigo Testamento e por Jesus, quando nos diz: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ai de vós, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Essa injustiça que se manifesta no acumular de uma quantidade de riqueza desmesurada, ao ponto de privar os outros do mínimo necessário à sua subsistência. Meus caros irmãos e irmãs, hoje estas palavras parecem destoar nos nossos ouvidos. Não queremos mais escutar isto, habituados como estamos à presença de pobres e miseráveis pelas ruas das nossas cidades, das nossas terras. Pobres e miseráveis que parece que, neste contexto de pandemia, aumentam a cada dia. Gente que grita por auxílio, gente que grita por amor, gente que grita por pão, gente que grita por consolação. Numa sociedade que colocou na economia e no gozo da vida a sua esperança e perdeu a vergonha e o escândalo da injustiça. Assim vai o mundo, agora questionado e atormentado por esta pandemia, que se por um lado nos aflige, por outro lado nos desafia a abrir os olhos, a redescobrir caminho e a desbravar caminhos novos de atenção, de caridade, de amor, reconhecendo-nos no mesmo barco, reconhecendo-nos no mesmo caminho, assumindo o mesmo destino. De facto, esta parábola não podia ser mais oportuna, porque, reparem bem, para Deus, não pode ser assim. A injustiça não pode ter lugar. Deus ajuda, Deus antecipa-se nessa ajuda. Aliás, o nome Lázaro significa mesmo isso, Deus ajuda. É o que significa o nome do Lázaro. Deus ajuda os pobres, Deus ajuda os desolados deste mundo, Deus ajuda os migrantes e refugiados, Deus ajuda as vítimas da história, sejam elas quem forem, tenham elas a cor que tiverem, professem elas a fé que professarem. Sim, caros irmãos e irmãs, na verdade, teremos um juízo de Deus no fim dos tempos, no qual Ele nos chamará a prestar contas do nosso comportamento e dará a cada um segundo as suas obras. É mesmo assim, mesmo quando nos obstinamos a ignorar esta perspectiva. E Jesus continua: ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. A isto segue-se um diálogo entre o rico e Abraão. No meio de tormentos, aquele homem rico dirige-se ao patriarca pedindo-lhe que mande Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e lhe refresque a língua para aliviar os seus sofrimentos. Mas Abraão responde-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Com estas palavras, Jesus não pretende meter-nos medo ou descrever as ditas penas do inferno, como poderíamos pensar, mas simplesmente quer recordar-nos que na vida podemos acordar demasiado tarde. Sim, na vida podemos acordar demasiado tarde para aquilo que verdadeiramente importa, porque corremos o risco de andar muitas vezes focados no que não importa, de andarmos demasiado focados no que é acessório, no que é transitório. É necessário vivermos o tempo presente como o hoje de Deus, sabendo que o juízo final acontece para cada um de nós aqui e agora, começa aqui e agora, porque o último dia não fará outra coisa senão revelar-nos o que nós fomos na vida de cada dia. O juízo final não fará outra coisa do que revelar-nos aquilo que fomos no dia a dia da nossa vida. Mas o rico continua a insistir, pedindo a Abraão que envie Lázaro para convidar os seus irmãos a mudarem de vida e lhes mostrar o que os espera depois da morte. Porque ele está convencido que se algum morto lhes for dizer isto, eles vão acreditar e convencer-se. Mas a resposta, reparem que não tarda. O Senhor diz-lhes: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Se não dão ouvidos nem aos profetas nem a Moisés, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Na verdade, a fé não se fundamenta no espetacular, nos grandes milagres, ainda que eles sejam importantes, ou em coisas que nos maravilham ou atemorizam. A fé está aí na escuta da palavra de Deus, no prescrutar dessa palavra concretizada na vida e na história. Não podemos esquecer as palavras que Jesus dirigiu aos discípulos desalentados e incrédulos na tarde do dia de Páscoa, quando ele diz: era necessário que se realizassem todas as coisas escritas acerca de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na verdade, caros irmãos e irmãs, a nossa fé, se é autêntica, é a fé que atua pelo amor. É a fé que se concretiza na caridade. É a fé que nos torna sensíveis. É a fé que não nos permite ser indiferentes uns aos outros, à realidade do mundo, como se vivêssemos num autismo completamente desenfreado diante da vida e do mundo. A fé, para ser autêntica, fundada nesta palavra que é Cristo, é uma fé que humaniza a vida, é uma fé que nos torna atentos, sensíveis, capazes de sermos solidários em tudo uns com os outros, darmos-nos uns aos outros no amor concreto, a que nós chamamos com aquela palavra bela que a nossa fé nos oferece: caridade. Uma caridade que é nada mais, nada menos que refletirmos Cristo em nós, em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra, em cada opção. De facto, é o amor a única realidade sobre a qual seremos julgados hoje e no termo da nossa vida. O amor que pode dar sentido aos nossos dias sobre a terra, o amor que aqui e agora é partilha de bens,
de modo a que os possamos dar a cada um segundo as suas necessidades. É, aliás, uma das dimensões importantes, fundamentais do tempo da Quaresma, a renúncia ao mal e a partilha, que nós materializamos na renúncia quaresmal, que vamos fazendo para mitigar as necessidades dos nossos irmãos. Mas nunca esqueçamos a advertência que São João nos faz na sua primeira carta: se alguém tiver riquezas neste mundo e vendo o seu irmão em necessidade de lhe fechar o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Esta solidariedade, esta comunhão, esta compaixão, esta sensibilidade, uma fé sensível, isto é, uma fé com coração. Por favor, irmãos, ajudemo-nos uns aos outros a ter uma fé com coração. Uma fé com coração tão necessária sempre à vida da Igreja e à vida deste mundo ao qual o Senhor nos envia. O Senhor dizia-nos por meio do profeta: eu penetro os corações, sondo os mais íntimos sentimentos, para retribuir a cada um segundo o seu caminho, conforme o fruto das suas obras. Caros irmãos e irmãs, certos de que assim é, procuremos que, de modo especial nestes dias da Quaresma, a nossa fé tenha coração, se veja sempre mais na prática da caridade concreta. Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas igrejas particulares e seus ministros, para que ensina que os caminhos do mal levam à morte e os caminhos do bem à vida eterna. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas sociedades e culturas de cada época, para que em todas elas acabe o escândalo de haver pobres que morrem de fome à porta dos ricos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos homens e mulheres do nosso tempo, para que não se esqueçam de que a bênção e a maldição dependem daquilo em que puseram a confiança. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos índios que sofreram injustiças e pelos negros feitos escravos pela força, para que os seus filhos não façam o mesmo a ninguém. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos membros desta comunidade, para que não fechem o coração aos que lhe pedem e sejam sempre solidários com quem chora. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Senhor Jesus, que penetrais os corações e sondais os mais íntimos sentimentos, ensinai-nos a sabedoria que vem do Pai.
vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Oremos. Santificai, Senhor, por este sacrifício, a observância quaresmal, de modo que a prática exterior da penitência nos leva à conversão interior do Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Oh
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus,
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem agora a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, meu Deus, em vós confio. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele te livrará do laço do caçador e do flagelo maligno. Debaixo de suas asas encontrarás abrigo. A sua fidelidade é escudo e couraça. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
Oremos. Este santo sacrifício, Senhor, permaneça em todas as nossas ações e se confirme no fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim desta pandemia que nos atinge e de todos os tormentos que vivemos, cantando com fé. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Procuremos, irmãos, motivados para a palavra de hoje, fazer deste caminho quaresmal um caminho de fé, uma fé sensível, atenta, comprometida, uma fé com coração. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Demos-lhe